Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus, uma igreja que investe nos jovens e nos adolescentes. Isso é algo muito importante. Porque, meus irmãos, eu entendo que a juventude, ela não é o futuro da igreja, ela já é o presente da igreja. E a juventude também, ela é uma esperança para aqueles que já passaram no sentido de continuidade e uma realidade para aqueles que ainda hão de vir, de como eles irão preparar o caminho. Então, você que é jovem, você que é adolescente, você tem uma responsabilidade muito grande com a sua igreja, porque daqui a 30 anos, você vai deixar a igreja para uma nova geração. E como será essa igreja? Será uma igreja bíblica? Será uma igreja que irá estar pregando o verdadeiro evangelho que transforma, edifica, salva vidas? Então isso é uma responsabilidade de cada irmão dessa igreja, como nós também temos a nossa responsabilidade lá na nossa igreja local, na primeira igreja batista de Irajá. Então nunca se esqueça que você tem essa responsabilidade. Como foi falando ali, meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos, sou pastor auxiliar de jovens, junto com o pastor Jarbas, que lidera todo o ministério de jovens lá da primeira igreja batista de Irajá, e auxilio o pastor William também em pequenos grupos multiplicadores, que são os PGM, células, dependendo de cada igreja, há um nome. Fui formada lá no seminário, como apareceu ali no vídeo. Muito obrigado, pessoal, aí, pela moral aí da comunicação. Quem é da comunicação? Galera da mídia. Deus abençoe vocês, porque eu sei que vocês não dormem. Eu já fui da mídia, de vez em quando eu tenho que estar na mídia e sei como é que é a luta para fazer as coisas, para correr atrás, fazer um vídeo, editar uma arte, criar algo, ter uma criatividade. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Agradecer também ao pastorzão pela oportunidade de estar aqui e ao Mateus aí pelo convite. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia em Hebreus 12, no versículo 14. Irmão, se em algum momento eu tossir, ou a minha voz ficar como de um adolescente na puberdade oitavar, é porque eu estou com um problema na garganta já há 2 dias. Então, se fica meio assim, é por causa da garganta. Mas você vai me ajudar e vai me relevar aí, da mesma forma que eu estou aqui com a garganta recuperando. Hebreus 12, 14. O tema desse congresso, até onde que eu posso chegar aqui para não dar microfonia? Se eu chegar aqui, dá? 1, 2, fica no altar. Isso aí a gente tem que ficar mesmo. Fica à vontade, mas fica no altar também. Você tem que ficar aí queimando aí diariamente ao Senhor. Então, beleza, eu posso ficar até aqui. Irmãos, o tema é libertação, de uma vida liberta por Jesus. E a gente acabou de ver num teatro muito bacana dos adolescentes aqui, dos jovens que eles fizeram, que nós estávamos presos na gaiola no momento quando nós, com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos abertos, com os nossos olhos abertos, mas com a nossa boca fechada para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. No nome de Jesus, amém. Irmãos, Hebreus 12, 14, a minha versão é um pouquinho diferente, que é a de vocês, diz: seguir a paz com todos, mas não fica triste comigo, não. Aqui diz: esforcem-se para viver em paz com todos, mas lá no grego dá uma ideia de um esforço que nós vamos além do nosso limite. Esse seguir a paz com todos é uma ideia de que nós vamos além do nosso limite humano. Quem aqui gosta de esportes ou de ver Globo Esporte ou outro tipo do Globo lá que passa domingo, que eu esqueci o nome, não é Globo Espetacular, é Domingo Espetacular? Esporte Espetacular, eu já não lembro mais, porque domingo não dá mais. Lá na igreja são 4 cultos, 8h30 da manhã, 10h30, 5h30 e 7h30. Domingo de manhã já não... Eu vejo só a PIB TV, que é lá a primeira igreja batista de Irajá, eu vejo o PIB TV de manhã no domingo, porque é o que dá para ver. Mas sempre quando vai chegando a época de Olimpíadas, passa uma reportagem que talvez você se lembre de um competidor de atletismo, onde ele era o favorito da competição, e eu acho que foi na época da competição das Olimpíadas em Barcelona. Eu acho que foi no ano de 93 ou 92. 92. Aí o irmão já lembra, o pastor não já lembra, porque isso aí passa quase todas as Olimpíadas. Ele era o favorito, ele estava lá na corrida dos 200 metros raso, ou algo assim parecido, e ele estava correndo. Só que ele sentiu a coxa, e ele cai no chão. E aí, quando ele cai no chão, ele fica ali, todos passam e vencem. Daqui a pouco vem o pai dele, se aproxima ali dele e pergunta: filho, dá para continuar? E ele: pai, eu estou com muita dor, mas eu consigo. Ele falou: não sei se eu consigo, algo assim. E o pai falou: juntos nós conseguiremos.
O pai pegou o filho, colocou o braço dele sobre o ombro e foi caminhando com o filho até a linha de chegada, onde o estádio aplaudiu de pé. Quem lembra dessa história? Quem já viu? Amém, graças a Deus. Que bom. Irmãos, ninguém lembra quem venceu aquela corrida. Ninguém lembra quem ganhou a medalha de ouro. A gente lembra desse ato, de uma pessoa que se esforçou além do seu limite para que pudesse chegar à linha de chegada. Da mesma forma, meus irmãos, no céu, para chegar no céu, não tem essa questão de primeiro ou último, não. O importante é chegar. E da mesma forma que ele tinha muita dificuldade, mas junto com o seu pai, junto com alguém que o ajudou, ele chegou no céu. No céu não, na linha de chegada. No céu você tem a ajuda só de Jesus e do Espírito Santo. Não tem como alguém te ajudar a chegar no céu. Te ensinando a palavra, mas a salvação é intransferível e única somente para você. E aí ele teve a ajuda do pai para se aproximar e chegar na linha de chegada. Ele se esforçou além do limite dele. E aqui no texto, esforcem-se para viver em paz com todos, ou seguir a paz com todos, ele está falando sobre nós irmos além do nosso limite. Sobre a gente ir além do nosso limite para realizar algumas coisas. E eu queria destacar algumas coisas importantes que nós devemos nos esforçar além do limite humano para nós vivermos uma vida de santidade. Porque já que nós fomos chamados para uma libertação, para uma vida liberta com Jesus, isso também nos leva para viver uma vida em santidade com Deus. E uma vida em santidade com Deus precisa de esforço extremo, além do limite humano, mas diariamente. Só que lembre-se, você não estará sozinho, porque o Senhor Jesus ensinou para o apóstolo Paulo, na sua fraqueza, a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza, no sentido de, quando você está fraco, Paulo, eu te farei forte, porque você pode estar sentindo fraco humanamente, mas eu, Senhor, vou te dar força para você seguir, porque não é sobre a força de Paulo, é a força do Senhor sobre a vida dele. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia que ele não tinha força humana, ele não tinha vigor, mas o Senhor dava força para Paulo, para ele cumprir a obra que Deus colocou no coração dele. Da mesma forma que o Senhor dá força ao Paulo, hoje o Senhor te diz que ele vai te dar força, ele vai continuar te fortalecendo para você cumprir o seu propósito na terra, seja de criar os seus filhos, seja de você ser uma bênção e servir na igreja, de você propagar o evangelho, de você viver o seu chamado ministerial, mas entenda, o Senhor vai continuar te fortalecendo. Não desista, não fique pelo meio do caminho. Nós não somos do povo que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, continua, segue adiante, mesmo com dor, mesmo com lesão, nós nos esforçamos além do limite. E aí o texto aqui nos ensina alguma coisa importante que nós precisamos. Em primeiro lugar, eu preciso me esforçar para viver em paz. Viver em paz? Irmãos, quem são todos? Todos são todos. Todos são todos. Mas eu queria dividir todos em 3 grupos, para facilitar, né, irmão? Senão a gente vai ficar aqui falando até amanhã, e essa não é a intenção. A intenção é você vir nas quartas e nos domingos, certo? Para que você possa ser tremendamente abençoado pelo Ministério de Louvor, os outros preletores que virão e a igreja em si que estará te abençoando, servindo a você. E aí, meus irmãos, viver em paz com todos, primeiro primeiro ponto, a família. Você precisa se esforçar para viver em paz com todos, com os da sua família, com os da sua casa. 1 Timóteo 5,8 fala, se alguém negou de cuidar dos seus parentes, negou a fé, está escrito ali, ó, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, se eu nego a minha família, se eu nego cuidar da minha família, eu estou sendo pior de uma pessoa que não conhece a Deus, porque o nosso primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa família. E aí eu queria te dar algumas instruções. A primeira instrução é, você precisa suportar, conseguir amar, apesar de uma toalha em cima da cama. Mas aí você também não pode deixar a toalha em cima da cama para a pessoa ter que testar o amor dela, entendeu? Você tem que ir além disso. Uma toalha em cima da cama não pode tirar a tua paz dentro de casa.
Da mesma forma, você não pode deixar uma toalha em cima da cama para tirar a paz da sua família. Por exemplo, aqui tem os jovens e os adolescentes. Jovens e adolescentes. Quando o responsável, o pai e a mãe fala, joga o lixo fora, eu sei que o jogo online não tem pausa. Eu já joguei muito também online. Só que, irmão, falou é falou. Morre, deixa o tempo do respawn ali no jogo, vai jogar o lixo fora e volta. É melhor do que tomar um tapa. É melhor do que sua mãe ficar chateada com você. E eu vou além, é melhor do que desobedecer. A gente aprendeu uma coisa com o pastor Giovanni lá no Revolução, que é um acampamento dos adolescentes no início do ano, que ele falou que desobediência também é uma obediência com atraso. Ou seja, alguém fala, vai, eu falo, já vou, estou indo, só que eu demoro para ir, isso já é desobediência. Ou seja, quando você demora para cumprir uma ordem que Deus te dá, que a sua família te dá, que seus pais te dão, você já está desobedecendo. E eu estou lendo a Bíblia, né? Porque é bom a gente ler a Bíblia. E eu estou lendo lá, acabei de ler 1 Reis, e apareceu algumas vezes o Senhor falando para Elias, vá imediatamente, vá depressa, se mova, e não sei o quê. Porque Deus necessita de nós urgência para o reino de Deus. Nós precisamos nos mover com urgência, com pressa, porque o reino de Deus necessita de prioridade nas nossas vidas. E ainda nessa questão da família, você precisa ser uma bênção na sua casa. Você não pode ser uma maldição na sua casa. Você não pode ser uma bênção na igreja e uma maldição em casa. Você não pode ser alguém que ajuda nos ministérios da igreja e em casa bate na sua esposa. Você não pode ser uma mulher que é bênção na igreja e quando chega em casa quer atacar o seu marido, quer trazer problemas para casa, quer trazer problema para os seus filhos. Isso não pode, isso não é algo cristão. Isso não é de alguém que ainda foi liberto por Jesus. É alguém que ainda não reconheceu a cruz do Calvário na vida. Não entendeu que a minha vida já foi pregada na cruz. Eu preciso entender que o Senhor Jesus tem para mim um amor e uma vida além. E eu preciso me esforçar para viver em paz com todos na minha família, na minha casa. Então eu queria te convidar a você amar mais os seus pais. A você amar mais o seu pai ou a sua mãe, a sua avó. Quanto tempo que você não ouve um áudio que a sua avó te manda? Quem aqui tem vó que manda áudio mais de 3 minutos? Levanta a mão. Teve um dia que a minha avó me mandou recentemente um áudio de 6 minutos e 56 segundos. Que bom que tem velocidade agora até 2 vezes. Que eu vou colocando e vou ouvindo, ela vai falando. Só que aí minha avó fala algo no minuto 2, só que no minuto 4 ela já está num 5º assunto diferente. Aí eu tenho que voltar um áudio para responder o minuto 2, o minuto 3, o minuto 4. Mas é assim mesmo, é minha avó, eu tenho que responder. Tem uns áudios aqui dela que eu tenho que visualizar para responder depois. Porque é a minha avó. Minha avó mora sozinha em Maricá. Ela tem... Irmãos, olha um parênteses aqui. A minha avó, ela esconde a idade dela. Eu não sei exatamente o ano que ela nasceu. Eu não sei se ela nasceu em 41, se ela nasceu em 43. Teve uma época que ela comemorava o aniversário dela dia 30 ou 29 de abril. Depois ela passou a comemorar dia 5 de maio. Alguém tem uma avó assim? Só sou eu. Eu não entendo. Ela faz essas coisas. Mas, enfim, fecha parênteses. Ela mora sozinha lá. Então, minha avó gosta de conversar. E ela é uma mulher crente, irmão. Do nada, ela manda uns áudios de oração para mim. Fala, amém, vó. Estou orando por você, meu neto. Deus te abençoe, não sei o que e tal. Eu falei hoje que ia vir para cá. Falou, não, vai ser benção, não sei o que. Aí manda várias mãozinhas assim de oração. Mas, irmãos, eu preciso me esforçar para amar minha avó, para amar o meu irmão. Lá em casa mora eu e meu irmão. O meu padrasto e minha mãe moravam em Minas Gerais. Meu padrasto era pastor em Minas, ele retornou para o Rio para descansar um pouco. E ele mora próximo da minha casa, uns 10 minutos da minha casa, que é a casa que ele tinha lá. O meu irmão é 9 anos mais velho do que eu, então eu tenho 23. Não, eu ainda tenho 20. Eu tenho 22? Então, eu sou de 2000. Só que eu sou de 20 de setembro de 2000. Então eu tenho 22 e farei 23. Estou igual a minha avó. Falei tanto dela, mas estou ficando igual a ela, né? Misericórdia. Então, eu tenho 22, farei 23 daqui a pouco. Meu irmão é 9 anos mais velho, então ele tem 31, mas no final desse mês ele fará 32. Pronto, resolvido. Então a gente mora lá na casa e a gente tem a nossa tarefa. Cada semana um lava o quintal. Por que cada um lava o quintal uma semana? Porque a gente tem uma cachorra que ela é metade salsicha e metade pincher.
É isso aí mesmo. É isso aí. Pensa numa bichinha agitada. Era agitada, na verdade, porque aí ela teve problema na coluna de hérnia de disco, e aí ela ficou arreadinha de trás. Agora ela aprendeu a fazer fisioterapia sozinha comigo e com meu irmão, e ela já está andando melhor já, então ela anda, tô meio tô raso e tô fundo, entendeu? Ela vai andando assim, mas está melhor. Aí o que meu irmão faz? Pega um gato filhote. E o laranja, depois eu descobri da fama do laranja, que os gatos laranjas são os mais agitados. E realmente, aquele gato já arrancou, na primeira semana, ele acabou com o fio da internet, teve que comprar um novo, ele é agitado para lá e para cá. Mas, irmão, está tudo certo lá em casa. Por que está tudo certo? Porque a gente está tentando se esforçar ao máximo para viver em paz com todos. Eu com meu irmão comigo, eu com o gato, com meu irmão e com a cachorra, e a gente está lá, ó, misturando tudo. Todo mundo misturado. Meu irmão, depois de muitos anos, ele voltou para Jesus, tem mais ou menos um mês. Irmãos, foi de um jeito que eu não esperava. O culto aqui é transmitido? Meu irmão se converteu vendo o culto online, lá da igreja. Ele me perguntou, Lucas, tem culto hoje? Qual o horário do culto? E eu falei o horário do culto, mas eu ia pregar numa outra igreja. Aí eu falei, não vou falar que eu vou pregar numa outra igreja, senão vai desanimar ele de ir. Aí eu falei, não, o culto é 5h30 ou 7h30. Ele foi, cheguei em casa depois, eu fui pregar na igreja, voltei lá para a igreja, peguei o culto de 7h30, acabou o culto, fui para casa, esqueci do meu irmão. Quando eu cheguei em casa, meu irmão estava, acho que jogando videogame, eu estava vendo TV, algo assim, e a Bíblia estava em cima perto da TV, né? Não tem como mais ficar em cima da TV, porque a TV agora é aquela pequenininha, né? Aí estava a TV, a Bíblia. Foi nesse dia que o gato chegou. Ele fez uma surpresa e falou, não, eu tenho um presente aí para você. Aí eu vi o gato, tomei um susto com o gato, mas deu tudo certo. Aí eu vi a Bíblia em cima do REC ali, tudo bem. Falei, tu foi para a igreja? Ele, não, eu assisti o culto online. Falei, beleza e tal, o pastor William pregou e tal. Falei, não, beleza e tal. Fui dormir. No outro dia acordei, cansado do final de semana lá da igreja, peguei meu celular para ver o WhatsApp, né? Aí fui ver respondendo todo mundo. Quando chegou lá, tinha uma mensagem do meu irmão às 9h13 ou 9h03 da noite, escrito assim, diz para o pastor William que eu voltei para Jesus. Porque o pastor William fez o apelo e falou, você que está em casa e tudo mais, quiser voltar para Jesus, escreve aí que você está voltando para Jesus. Ele mandou a mensagem para mim, mas eu não vi. E ele escreveu no YouTube depois, que minha mãe viu um print lá dele botando, eu estou voltando para Jesus, e a mãozinha assim. Irmãos, um culto online. Um culto online. Então, divulga os cultos. Não é só porque está no congresso, não. Depois do congresso também, porque isso alcança vidas. Um culto online alcançou a vida do meu irmão, que eu orava, meus irmãos, e às vezes eu orava sem crer. Que é isso? Você é pastor, mas eu sou humano. Às vezes eu orava sem crer na conversão do meu irmão. Só que não depende do meu crer, não depende da minha fé, depende do agir de Deus. E hoje, meus irmãos, meu irmão está caminhando. Um dia após o outro, ele está caminhando. Me perguntou essa semana como é que vai ser o retiro dos homens. Falei, não, pode deixar que eu vou correr atrás para saber como é que eu te levo para lá. Fica tranquilo. Irmãos, nós precisamos nos esforçar ao máximo para viver em paz com todos, dentro da nossa casa, da nossa família, porque se nós queremos salvar a nossa família no sentido de ganhá-los para Jesus, nós precisamos ser um exemplo. E ser um exemplo é se calar quando está certo. Você tem a razão. Eu ouvi isso quando eu comecei a namorar com a Raquel, que foi aquela linda que apareceu ali na foto do meio. Por quê? Me falaram assim para mim, Lucas, você vai ter que escolher quando você for casar no futuro, e hoje eu estou noivo, caso dia 9 de março de 2024, aleluia, está chegando, orem por mim, e por ela também. Mais por ela do que por mim, né? Porque tem que me aguentar. Mas aí falaram assim para mim, Lucas, você prefere ter a razão ou ter paz no seu relacionamento? Eu falei, eu prefiro ter paz. Então, mesmo que você esteja certo, abaixa a cabeça. Qual o homem que já sabia dessa vivência? Quem já sabia disso? Pode levantar a mão, meus irmãos, já sabia disso. Só um que sabia? 1, 2, 3. A gente sabe disso. Irmãos, eu coloquei isso em prática. Minha vida tem melhorado, porque ao invés de eu querer ter razão, de querer sair certo, eu falo, não, amor, tudo bem. Irmãos, eu nunca arranjei problema por isso, não.
Muito pelo contrário, eu estou trabalhando o meu eu para ter mais humildade. Porque eu estou abrindo a mão da minha vontade, da minha razão, pelo bem do relacionamento. E eu não estou falando, irmão, daquela coisa assim, vira aqui na direita, senão a gente vai cair dentro de um lugar perigoso. Não é isso, não. Ela fala, não, eu vou seguir direto. Não, tudo bem, segue direto. Não, irmãos, é coisa de você, picuinha, sabe? Coisa de relacionamento, coisa boba. Às vezes dentro de casa, dentro da família, a pessoa fala assim, estou cansado. Aí você fala, mas fez o que o dia todo? Para que esse comentário? A pessoa já sabe que ela não fez nada. Só que ela está cansada de não fazer nada. Porque, irmão, sabe o que eu percebi conversando e agora trabalhando com os jovens? Ficar em casa cansa mais do que trabalhar. Não no sentido físico, mas no sentido mental. Fica tranquilo, não fica chateado, não. Porque o jovem ele fica parado, ele não tem nada para fazer. Ele fica naquela coisa. Então, esforce para viver em paz com todos na sua família. Pode passar, meu irmão. Outro lugar que a gente tem que se esforçar para viver em paz com todos, lugar não, mas família, é a nossa outra família, que é a igreja. Meus irmãos, está a frase ali, na reunião da igreja, nós somos alimentados pela exposição da palavra de Deus, confrontados pelo Espírito Santo de Deus e transformados pela renovação da nossa mente. Pastor, o senhor sabia que a igreja é um purê, pastor? Eu li isso num livro e eu gostei. Irmãos, como é que faz purê? Cozinha batata, massa e depois faz o quê? Só mexe. Tá pronto o purê. Tá pronto o sorvetinho. Tudo bem. Vamos lá. O purê um purê gourmet. Bota lá um salzinho. Bota um tempero. Mais o quê? Um queijinho. Eu quero ver que... você vai falar pro irmão do lado, vai falar, eu vou fazer um purê para você no domingo. Quero ver cumprir, hein? Quero ver cumprir. Irmãos, volta para cá. Não cobra a pessoa não, só ora por ela. A questão do purê ser uma igreja, sabe por quê, meus irmãos? No purê, não tem batata doce. No purê não tem batata frita. No purê é tudo purê. Você tem um tipo, você foi criado de um jeito. Você foi criado de um jeito batata frita. O outro foi criado do jeito batata inglesa. O outro foi criado do jeito batata cozida. O outro foi criado do jeito batata doce. Cada um foi de um jeito de batata. Mas quando pega todo mundo, meus irmãos, na panela, cozinha e mexe todo mundo vira purê. E se alguém aparece batata frita, batata doce, batata cozida ou qualquer tipo de batata, amassa mais um pouquinho para essa pessoa entrar no purê. Porque, meus irmãos, a igreja de Cristo é todo mundo misturado, consagrado e junto. É um só pensamento, é um só Senhor, há um só batismo. Efésios 4, de 6 a 8 fala sobre isso. Que há um só Pai que age por meio de todos, em todos, e por meio de todos, em todos e através de todos. É um só Pai, o Deus Criador. Irmãos, reunir com a igreja é algo maravilhoso. Irmãos, desde meus 11 anos de idade que eu vivo dentro da igreja. É a melhor coisa da minha vida. Eu aprendi de fritar a pastel até ser pastor dentro da igreja. Porque não foi o seminário que me fez ser pastor no sentido do meu chamado. Lá eu fui aprender mais sobre o conhecimento. Mas eu ser pastor foi dentro da igreja. Foi eu ir num sepultamento, quando eu estava lá com meus 18 anos, junto com o pastor William, que ele foi fazer o sepultamento de um recém-nascido prematuro. Irmão, ninguém lá no seminário me ensinou isso, não. Você chega lá, a mãe fala, não, pode abrir o caixão. Pequenininho, meus irmãos. O motorista trouxe com uma mão só o caixão. Eu lembro da cena. Ninguém ensina isso, não. Ninguém ensina você a fazer um sepultamento no dia do final da Copa do Mundo, onde está lá, onde a pessoa que morreu não era crente, tinha uma situação ali complicada, a família toda ali, você está ali, você fica ali, irmãos. Ninguém ensina, o seminário não ensinou isso, não. Agora, a vida na igreja me ensinou. Ter contato com gente me ensina. Irmãos, igreja não é caverna.
Quando Elias, lá no capítulo 19 de 1 Reis, se achou que ele era o último profeta e ele teve medo de que Jezabel falou que iria matá-lo, ele se esconde depois de andar um dia no deserto e ele se esconde para dentro de uma caverna. E aí Deus fala com ele: Elias, o que você está fazendo aí? Saia da caverna e vá para o monte que eu irei lhe mostrar. Irmãos, o lugar de crente não é dentro da caverna. Talvez a caverna da sua mente, a caverna do seu coração, talvez é dentro da sua casa mesmo, onde você quer ver ali na caverna. Irmãos, na caverna a gente tem dificuldade para enxergar devido à escuridão. Na caverna a gente fica ouvindo só as nossas vozes, que vai dando eco e volta para a nossa mente. A gente vai ouvindo vozes que não vêm de Deus. E na caverna a gente está sozinho. Igreja é lugar para nós estarmos juntos, gerando comunhão, abençoando, avançando como igreja para a glória de Deus. A igreja de Pibes e Campos Elíseos vai continuar avançando para a glória de Deus. Porque a igreja, ela continua avançando. Quando Jesus fala que as portas do Hades não prevalecem sobre a igreja, irmãos, eu nunca vi porta sendo motivo de ataque. Porta é defesa. E às vezes a gente acha, não, as portas do inferno não prevalecerão, porque as portas do inferno vão avançar contra a igreja. Eu nunca vi porta mover. Sabe por que portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? Porque a igreja vai bater. A igreja vai bater. A igreja vai bater e as portas cairão por causa da autoridade que há em cima da igreja. Mas para isso você precisa ser uma bênção na igreja. Você tem que parar de ser fofoqueiro da sua igreja. Você tem que parar. O Mateus não me contou nada não, tá? Não me contou nada não. Mas você precisa parar de reclamar da igreja e começar a orar pela sua igreja. Tem uma frase do Charles Spurgeon, um grande pastor, que ele diz assim: é melhor 10 minutos orando do que 1 ano murmurando. Diminui a sua murmuração e aumente a sua vida de oração pela sua igreja. Você vai ver que vai mudar. Você vai ver que vai melhorar. Então, na reunião da igreja, nós somos alimentados pela exposição da palavra de Deus. Nós somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus. E nós somos renovados. Nós temos a transformação pela renovação da nossa mente. E é muito interessante que em Romanos 12:2 fala sobre isso. A transformação da mente é numa situação, no sentido da metamorfose da borboleta, que de lagarta vira borboleta. Irmãos, eu vi um pastor pregando sobre isso, o pastor Andrei Alves, lá da igreja da cidade em São José dos Campos, que ele falou que quando a lagarta vira borboleta, ela come a própria cabeça, para dar lugar a uma nova cabeça. Eu falei, vou ter que pesquisar isso no YouTube. E é verdade. Ela come a própria cabeça para dar lugar a uma nova cabeça. Ou seja, você precisa remover a sua cabeça carnal para dar lugar a uma cabeça espiritual que para de pensar nas coisas na horizontal e começa a pensar na vertical. Começa a pensar nas coisas do céu. Porque o céu, quando a gente pensa nas coisas do céu, é porque nós estamos libertos. Então, seja uma bênção na sua igreja. Seja unido à sua igreja. Ore pela sua igreja, contribui na sua igreja, sirva na sua igreja, entenda que você tem que se esforçar para ver em paz com todos na igreja. Irmãos, lá na igreja tinha um garotinho chamado Joaquim. Eu posso contar porque é público. O Joaquim, ele tem TDAH, TOD e tinha uma outra questão que eu acho que era o espectro autismo, mas esse eu não me lembro. E aí, no dia que ele foi embora da nossa igreja para ir para Portugal com a família, alguém chegou assim para dar um tapinha, assim, para o pastor Isaac, na verdade, fez assim para dar um tapinha, ele veio e deu um tapão assim na mão do pastor Isaac, pá, e deu aquele estalão, aí ele fez assim. Mas, irmãos, todo mundo ficou de boas. O Joaquim, lá na frente da igreja, ele fica correndo de um lado para o outro, ele ficava, né, que agora ele está em Portugal, correndo de um lado para o outro. Corria de um lado para o outro. Aí alguém poderia pensar, e talvez você pode pensar, cadê a mãe do Joaquim? O nome dele é Joaquim? Quem não dá um tapa nessa criança? Essa criança fica correndo lá, atrapalhando todo mundo, fazendo formação de quadrilha lá com as criancinhas. Ninguém dá um tapa. Irmão, a gente fala isso porque não é nosso. Porque se você fosse avô, pai do Joaquim, tu ia falar, não, mas a mãe tadinha, trabalha, chega em casa cansada, o filho nessa situação 24 horas por dia. Quando ela chega aqui na igreja, tadinha, deixa ela descansar um pouco.
Porque quando é para nós, quando é nossa família, a gente olha diferente. Você quer ser uma bênção na sua igreja e ver a sua igreja avançando e você melhorando como crente, como gente? Coloque-se no lugar do outro. Sua vida vai melhorar muito. Porque você vai parar de olhar para dentro de si e vai começar a olhar para o outro, para as outras pessoas. Coloque-se no lugar do outro. Terceira ligação aí para nós esforçarmos para viver em paz com todos, a sociedade. Irmão, você tem que ser uma bênção lá aonde você está. Na sua escola, na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, no ônibus. Quem aqui pega busão? Quem aqui pega trem? Alguém aqui pega metrô? Calma aí. Alguém aqui de Caxias pega metrô? Vou orar por vocês, hein? Aqui é Duque de Caxias, Campos Elíseos, né? Deixa eu me corrigir. Campos Elíseos, Duque de Caxias. Para pegar metrô, meu irmão, Deus abençoe. Mas você tem que ser uma bênção lá onde você está. A pessoa lá está com aquele suvacão assim para cima de você e está vencido de uns 6 dias. Você tem que ter paz ali para falar assim, eu não vou bater nessa pessoa, não vou falar nenhuma gracinha, eu vou ficar quieto aqui. A gente tem que ter paz até no nosso andar na rua, no trânsito, em qualquer lugar, meu irmão. Você precisa entender que você é um cristão que está levando a presença do Senhor onde você está. E aonde você está, as pessoas precisam saber que ali é um cristão. As pessoas não saberão o seu nome, mas saberão das suas atitudes de uma pessoa diferente. Por causa de Jesus que habita em você, que te libertou. Então, esforce para viver em paz com todos. Na sua família, na sua igreja, na sociedade. E depois que você se esforça para viver em paz com todos, você tem que se esforçar para ser santo. O que é ser santo? É ter uma areola e você se isolar de todo mundo? Claro que não. Ser santo, meu irmão, é você andar no mundo pecaminoso sem contaminar-se com o pecado. É uma vez que eu ouvi na música do Estratagema de Deus, a arte da garça. Qual é a arte da garça? É andar em meio à lama sem sujar as suas penas, sem sujar as suas vestes. É a graça da arte da garça. Nós precisamos viver como a garça, sem se sujar. O mundo está corrompido, o mundo está cheio de problemas, mas nós não nos sujamos com as imoralidades do mundo. Tem uma frase aí mais para frente, pode passar se quiser, que diz, uma frase do C.S. Lewis que diz assim: o mundo gera em nós cada vez mais um desejo maior por uma consolidação, uma realização cada vez menor. O desejo do mundo para nós é cada vez maior. Irmãos, isso é para todos. Pode passar, pode avançar. É para todos. O desejo que o mundo tem para nós é para todas as pessoas que estão aqui. Pode passar mais uma vez, que vai ter a frase. Pode passar. Ali. O mundo gera em nós um desejo cada vez maior por um prazer cada vez menor. Irmãos, o prazer do mundo está cada vez menor para um desejo cada vez maior. E é para todos nós. Porque pecado, meu irmão, não está só ligado na questão de imoralidade sexual, não. O pecado está ligado numa mentira, em querer puxar o tapete de alguém no trabalho. O pecado está ligado também a uma fofoca, a algo que você inventa contra alguém, a um ciúmes, a uma inveja, a um ódio pela vida de alguém. Eu não quero ver essa pessoa nem pintada aqui na minha frente. Irmão, você tem que tratar isso no seu coração, essa raiz de amargura. Efésios 4, lá no final, vai falar sobre a raiz da amargura, que vai gerando outras coisas na nossa vida. Uma pessoa que busca viver, ser santo, ele entende que o mundo vai querer cada vez mais buscar em nós um desejo maior, mas ele vai sempre gerar um prazer menor. Irmão, santidade é eu ter mais prazer no Senhor do que no mundo. E o que é essa santidade? É eu entender que não é aquilo que eu estou abrindo mão de viver com o mundo, mas o prazer que eu terei com Deus. Irmão, se eu, como jovem, vou ficar olhando para o mundo e falar, poxa, mas sair pegando todo mundo, eu vou deixar de fazer isso? Eu vou deixar de ir para as baladas, eu vou deixar de ir para as resenhas, eu vou deixar de beber, de fumar, de cheirar, eu vou deixar de transar com todo mundo? Se a gente olha desse jeito, a gente esquece da plenitude, da paz do Senhor, da graça do Senhor, da autoridade do Senhor sobre as nossas vidas, de uma alegria verdadeira, da salvação. Meus irmãos, tudo isso é muito maior do que isso aqui. É muito maior.
Eu preciso olhar para aquilo que me dá esperança e não aquilo que quer me tragar. A libertação é eu entender que aquilo que quer me desejar, que me quer, é muito menor comparado com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque aquilo que o Senhor tem para a minha vida é muito maior. Em Isaías fala que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos do que os pensamentos que nós temos. Porque, irmãos, o Senhor tem algo sobrenatural e exponencial sobre as nossas vidas. Então, o prazer carnal, as coisas do mundo são menores comparado àquilo que o Senhor tem para nós. Então, ser santo é entender que eu tenho mais prazer no Senhor do que nas coisas vãs, do que eu tenho prazer em coisas que não adiantam de nada. O texto fala para eu me esforçar para viver em paz com todos, para ser santo, e depois ele fala, sem santidade ou sem santificação, ninguém verá o Senhor. Terceiro e último lugar, meus irmãos, a carnalidade me impede de viver as maravilhas do Senhor para a minha vida. O texto fala para eu viver em paz com todos, para me esforçar para viver em paz com todos. Depois o texto fala para eu me esforçar para ser santo. Mas aí o texto fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você tiver que escolher de viver em paz com as pessoas ou ser santo, escolha a santidade. Como assim, pastor? Se você tiver que escolher roubar no seu trabalho para ser amigo da galera, escolha a santidade. Se você tiver que escolher para beber no happy hour com a galera, com o pessoal da firma, ou falar, não quero isso não. Mas só ganha aumento quem está aqui com a galera. Só ganha aumento quem é aqui, do fechamento, da galera da diretoria. Não, então eu não quero ser dessa diretoria, não. Porque eu não quero sentar nessa mesa e perder o meu lugar no céu. Eu não quero deixar de estar na diretoria, entre aspas, da roda dos santos lá do céu. Porque quem se assenta na roda dos escarnecedores hoje, não se sentará na roda dos santos lá no céu. Então você tem que escolher ter paz com todos ou ser santo. Irmãos, isso é o dia todo. Vou dar conselho para os homens e também para as mulheres, para os jovens, é para todo mundo. Se você é casado e no seu trabalho, alguém passa por você e fala, alguém do sexo oposto. Por exemplo, eu sou um homem casado, passa uma mulher por mim e fala, nossa, que perfume cheiroso. Posso te dar um conselho que o nosso pastor deu lá na igreja para a gente? Para toda a igreja? Pegue o seu perfume e jogue-o fora. Porque homem e mulher, ser humano, é bobo. E aí, às vezes, você acha, aqui em casa eu não sou valorizado, lá no trabalho estão me valorizando. Aí você vai passar até mais perfume para chamar a atenção. Está chamando a atenção de um problema para a tua vida e para o teu casamento e para os teus filhos. Porque traumatiza uma criança num divórcio, uma separação, um escândalo desse. E é um escândalo também para a sua igreja, porque você é um irmão que faz parte daqui, do corpo de Cristo. Jogue fora. Entre ter paz com todos ou santidade, seja santo. Seja santo. Viva as maravilhas do Senhor. Purifique a sua mente, purifique o seu coração, purifique as suas atitudes e purifique a sua língua. Eu queria orar para orar, queria falar algo antes para poder orar com você, que é uma história de Crônicas de Nárnia. Quem conhece Crônicas de Nárnia aqui? Quem aqui já leu Crônicas de Nárnia? Ou viu um filme de Crônicas de Nárnia? Quem aqui viu o terceiro filme? Terceiro? É do menino Eustáquio, o menino do dragão. Então, para quem não sabe, vou contar aqui de uma forma bem resumida. Tem 3 personagens principais, os 3 irmãos de Crônicas de Nárnia, e eles tinham um primo chamado Eustáquio. Era um menino muito chatinho, muito inconveniente. Só que ele vai junto com os irmãos, com os 3 primos dele, né, os irmãos, para Nárnia. Chegando lá na Nárnia, a história vai se desenvolvendo até o momento que eles encontram a Sala dos Tesouros. E aí Eustáquio vê muito ouro. E ele vinha de uma família muito humilde, muito complicada. Os pais tinham falecido, ele estava numa situação muito complicada. E quando ele vê todo aquele ouro, ele começa a pular naquele ouro, a querer guardar aquele ouro. Ele coloca um bracelete todo de ouro, e fica aquela coisa toda. Ele fala, eu vou deitar e vou dormir nesse ouro, e amanhã eu meto o pé levando tudo.
quando ele dorme no ouro, ele acorda, Eustáquio não é mais um menino, Eustáquio virou um dragão. Porque dentro da história de Crônicas de Nárnia, aquele que guarda o tesouro, aquele ouro todo, e colocasse alguma peça, teria a maldição do dragão. E quando ele vira um dragão, ele não é um dragão assim, do meu tamanho, é um dragão gigantesco, maior que um avião. E ele, naquela situação, aquele bracelete, aquela pulseira que ele colocou no braço dele, estava do mesmo tamanho e não havia quebrado. Então ele é um dragão gigante com aquela pulseira pequenininha, machucando e espremendo a sua mão, o seu pulso, só que agora como dragão. E ele começa a ficar desesperado, os seus primos tentam ajudá-lo, mas ele não aceita ajuda, ele está assim meio aéreo, sem entender o que está acontecendo, até que ele começa a voar e fica longe de todo mundo. E aí agora Eustáquio se vê sozinho, sem ninguém ao seu lado, como dragão, sem poder cuidar de todo aquele ouro que ele tanto desejou, tanto quis ter, só que agora ele está sozinho. Só que aí aparece Aslan. Aslan é um leão na história de Nárnia que representa Jesus Cristo. Porque Crônicas de Nárnia foi escrito por um cristão chamado C.S. Lewis, que ele quis contar uma história sobre Deus, sobre Jesus, para crianças e outras pessoas. E ele criou essa obra fictícia. E Aslan é o leão, que representa o leão da tribo de Judá. E aí, quando Aslan vê o dragão, e Eustáquio, ele se olha para o lago, para o reflexo da água, e ele se vê como dragão. E ele começa a chorar. E as suas gotas, antes de tocarem no chão, elas evaporam por ele ser um dragão. E ele está naquela situação, no fundo do poço. Aslan se aproxima dele e fala: há um jeito de você voltar a ser um humano. E aí Eustáquio lembra que, como ele é um dragão, o dragão tem a pele parecida com a das cobras. E as cobras trocam de pele. E aí o Eustáquio, o menino, tem uma ideia: vou começar a tirar essa pele. E ele começa a tentar tirar aquela pele grossa. E ele começa a arrancar aquela pele grossa dele de dragão. Quando ele arranca a primeira escama, há uma outra escama embaixo, mais dura do que a anterior. E vai ele de novo arrancar aquela escama. Irmãos, na terceira escama ele não aguentava mais, devido à dor, à dificuldade e à dureza daquela escama. E ele começa a chorar de novo, chorar, até que o leão vira para ele e diz: você me permite encostá-lo com a minha garra, porque se eu te encostar com a minha garra, você será sarado, você será curado. E aí ele permite. E ao toque da garra do leão, toda aquela escama de Eustáquio, toda aquela escama de dragão, tudo aquilo cai por terra devido ao poder do leão da tribo de Judá. E aí, quando ele dá aquela garra, ele cai, ele volta a ser um menino. E aí o Aslan pega ele e o arremessa dentro da água. Por que ele o arremessa dentro da água? Para que ele fosse purificado. E no livro, o Eustáquio diz: quando ele me jogou dentro da água, minha pele estava muito nova, ela era muito recente, então aquela água estava ardendo, mas ao mesmo tempo eu tinha um alívio do toque do leão ter me salvado e restaurado para eu ser um novo homem. A carnalidade pode estar te impedindo de você viver as maravilhas do Senhor, mas nessa noite o Senhor fala com você: deixa eu te tocar com a minha garra. Deixa eu te tocar com o meu poder. Deixa eu te tocar com o meu falar. Deixa eu te mostrar o poder da cruz. Deixa eu te mostrar a maravilhosa graça e misericórdia do Senhor que age na nossa vida e nos transforma de uma forma sobrenatural. Não importa se você está tendo uma situação no casamento difícil. Não importa se você está vivendo um momento difícil da sua vida, de depressão, o que quer que seja, independente da sua situação. O Senhor, com o toque do leão, Ele pode te libertar da carnalidade. Ele pode te libertar daquilo que está te prendendo, para você viver as maravilhas do Senhor. Mas isso é uma decisão que você precisa tomar. Essa parte é sua. Hoje o Senhor abre a gaiola e Ele fala: voa para mim. Só que quem tem que voar é você. Quem tem que decidir é você. Pastor, eu já estou nessa igreja há muitos anos, eu não estou falando há quanto tempo você está na igreja, mas há quanto tempo você vive o Evangelho.
Porque às vezes você está aqui há 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, mas você não tem a maturidade de um crente de 30 anos. Você tem a maturidade de um ano repetido 30 vezes. 5 anos, 10 anos. Hoje o Senhor abre essa gaiola e Ele fala: eu quero te levar para viver as maravilhas que eu tenho para você. E eu queria orar com você. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Ah, o toque do leão. O toque da garra do leão. Eu queria orar nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada um que está aqui essa noite. Abençoe, Pai, essa juventude. Abençoe esses adolescentes. Abençoe cada um desses jovens, a liderança da juventude, a liderança dessa igreja, a vida do pastor dessa igreja, cada irmão que está aqui. E, Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada. Fala aos nossos corações e salva aqueles que necessitam de salvação nesse momento. Nós oramos assim pedindo: Senhor, com o Teu toque, com a Tua garra, toque em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Continua com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa. Eu tenho 3 convites para lhe fazer. O primeiro convite é: hoje o Senhor abre a gaiola da tua vida, aquilo que te aprisionava. E aí você pode falar: não, Senhor, mas a minha vida está muito dura. Há uma casca muito grande em volta de mim, há uma carapaça. Ao toque do leão, Ele remove tudo isso. Pastor, mas eu não consigo confiar em ninguém porque eu já fui muito traído durante a minha vida. Eu tomei muitas facas nas minhas costas. Hoje o Senhor remove todas essas facas. Ele fala: deixa eu te curar, deixa eu tratar as suas feridas, deixa eu te dar o remédio, porque eu sou o médico dos médicos. O Senhor hoje quer te dar algo novo, mas você precisa sair dessa gaiola. Há alguém aqui nessa noite que deseja tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Ou talvez alguém aqui que já esteve presente na vida da igreja, mas está afastado, está afastada. Talvez você continue vindo para os cultos, mas você sabe que no seu coração você está afastado de Deus. Você não tem mais servido na igreja como antigamente. Você não tem mais lido a Bíblia e sendo transformado através da exposição da palavra de Deus. Você não tem mais uma vida de oração, você não tem vivido mais o seu chamado, mas hoje o Senhor te chama pelo nome. Ele fala: volte para a minha casa, volte para o meu lar. Hoje o Senhor te chama. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus? Levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você. A igreja está com os olhos fechados e de cabeça baixa nesse momento. É um momento seu com Deus. Alguém nessa noite deseja entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Jesus? Levante uma das suas mãos para que eu possa falar um Deus abençoe e orar por você. Há alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão? Você que está vendo esse culto nesse momento, que Deus abençoe sua vida onde você estiver. O Senhor tem algo para você. O Senhor tem algo para a sua vida. Saia dessa gaiola e vá viver aquilo que o Senhor tem para você. Alguém aqui presente quer tomar essa decisão de entregar ou voltar para Jesus? Levante uma das suas mãos para que eu possa orar por você. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Ah, mais alguém? Deus abençoe. Você não está sozinho. Há uma igreja que te ama, uma igreja que quer te acolher, há uma igreja que quer consolidar o seu chamado e aquilo que o Senhor tem para você. Ah, mais alguém? É a última vez que eu vou perguntar. Se o Espírito Santo está falando no seu coração, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje você ouve aí no seu coração, o bater da porta do seu coração é o Senhor. Ele bate no seu coração e ele diz:
Abra a porta, meu filho e minha filha. Eu quero cear, eu quero jantar, eu quero sentar à mesa, ter intimidade, comunhão contigo para nós vivermos coisas maiores. Há mais alguém que queira tomar essa decisão? Levante-me das suas mãos para que eu possa orar por você. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe.